Cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, eu sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil. Na série de livros de Portugal, ou seja, os livros que eu comprei em Portugal, vou mostrar agora o terceiro livro em que eu adquiri, naquela nação. O livro é de Thomas Carlyle, Hereges e Heróis, como os artistas do Renascimento e os clérigos da Reforma criaram o nosso mundo. Um livro muito interessante, um livro de 346 páginas, muito bem feito. No meio dele você tem aqui as fotos das obras de arte da Renascença, né? É muito interessante a qualidade, o papel, a textura. Um livro que eu paguei ali 24 euros, né? É muito caro para nós brasileiros, os livros em euros. Mas eu não resisti à tentação quando eu vi este livro, porque é um livro cheio de informações de uma época que não é muito falada, né? No caso, pelo menos aqui no Brasil. Temos bastante material, mas falta muita informação sobre o período do Renascimento. Então, por exemplo, neste livro, Thomas Carlyle, que é um estudioso, um historiador e um escritor americano, ele diz o seguinte: neste livro, Thomas Carlyle conduz-nos ao arrebatador período histórico do Renascimento e da Reforma, nos finais do século XIV e no início do século XVII. Tão repleto de inovação e alterações culturais que o mundo ocidental não voltaria a conhecer outro semelhante até o século XX, partindo da pandemia da peste negra, que assolou toda a Europa. Carlyle retraça os numerosos desenvolvimentos da vivência e do pensamento europeu que estiveram em simultâneo na base do novo humanismo, do renascimento e das transformações religiosas e de uma reforma cada vez mais radical. Bem, o livro é muito interessante porque ele é cheio de informações históricas, muitas informações sobre o Renascimento e também sobre a influência da Reforma Protestante sobre a Europa. Infelizmente, nós não temos no Brasil muitos livros de Carlyle, né? Existem poucos livros em português. Você tem em português, por exemplo, o livro A Dádiva dos Judeus, você tem O Desejo das Colinas Eternas, e um livro que não é mais editado, que é Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. Esse livro, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, fala sobre a queda do Império Romano e a ascensão de Carlos Magno. Depois o mundo europeu entra na Idade das Trevas, que é negado por alguns historiadores de hoje, e fala sobre o grande legado que estava sendo perdido, o legado cultural, né, e religioso que estava sendo perdido nesse período de Carlos Magno, mas que monges irlandeses guardaram muito da cultura europeia para que ela não viesse a se perder. Interessante. Então, a riqueza de historicidade que Thomas Carlyle traz em seus livros é algo fantástico. E este livro certamente irá contribuir para o meu ministério através da historicidade. Eu gosto muito de história, né, e gosto também de saber da influência que a Reforma Protestante teve na Europa, né, e no mundo. Para quem não sabe, até as obras de artes elas foram influenciadas pela Reforma Protestante. Ou seja, antigamente os pintores católicos eles retratavam o apóstolo Paulo, São Pedro, com argolas, né, em cima, como santos, né? E a Reforma Protestante trouxe agora um novo estilo, né, na pintura, ou seja, retratando Paulo mesmo, como um homem, sem argolinha, de anjinho em cima e tal. Então, a Reforma Protestante influenciou até a arte na Europa. Então é muito interessante. Se você puder, quando estiver em Portugal, adquirir este livro. Quem sabe alguém passe a uma editora, futuramente venha traduzir este livro, né? Não traduzir, né, porque já está em português, mas assim trazer para o Brasil um excelente livro
hereges e heróis. Né? Qual a influência da Reforma no mundo ocidental e a influência dos artistas do Renascimento. Um maravilhoso livro, uma excelente obra. Queridos, fiquem com a paz de Deus e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém.